Boa tarde, eu sou Helena, estudante de Ciências Naturais, e hoje vou abordar o tema Ensino por Investigação. O que é ensino por investigação? Abordagem didática que não está associado apenas a estratégias específicas, mas sim a ações e práticas realizadas pelo professor. E nessa abordagem, o ensino ele se deve estar centrado na exposição de conceitos pelo professor e sim pelo estudante, como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, para que ele possa construir conhecimentos, pensamentos críticos e autonomia. Os processos de investigação e de experimentação têm como fundamento a pedagogia construtivismo, alicerçado aos trabalhos de Piaget sobre os desenvolvimentos cognitivos das crianças nas teorias de Vygotsky sobre o papel do ambiente social no desenvolvimento do raciocínio, assim como nas teorias de educação progressiva de Dewey, introduzidas no Brasil. Bom, falando um pouco sobre histórias do ensino por investigação. Só lá no final do século XX, aconteceu entre o século XIX e o século XX. Desde aí sofreu bastantes alterações aos seus conceitos e teorias sobre o ensino por investigação. Mas quem iniciou o ensino por investigação, quem teve a ideia de criar o ensino por investigação, foi o John Dewey. Ele era um americano filósofo. Lá no final do século XX, o John Dewey propôs o Inquiry. O Inquiry ele era uma abordagem de ensino com atividades relacionadas ao mundo real, centrada ao aluno. A ideia dele é que os alunos deixassem de aprender apenas conceitos técnicos sem entender como eles foram construídos e justificados. A principal ideia dele é que os alunos construíssem relações entre objetos, conceitos e atos humanos. Essas ideias dele surgiram quando os Estados Unidos estavam passando por uma crise do seu desenvolvimento econômico, onde os Estados Unidos culminaram assim medidas governamentais para que impedissem que houvesse o desemprego e a falência das empresas na época. No Brasil e nos Estados Unidos, na década de 1990, ocorreu o segundo movimento de reformas curriculares, onde a ênfase de ciência, do ensino de ciência, passava a ser alfabetização científica. A alfabetização científica ela fazia com que os alunos compreendessem o mundo sobre as perspectivas da ciência e da tecnologia, com os seus condicionantes sociais, políticos e econômicos. E aí lá no finalzinho já da década foi que o Brasil ele inseriu o ensino por investigação nas PCMs. O tipo de ensino por investigação permite dar resposta às exigências ao mundo atual, sendo por isso uma abordagem que é valorizada nos currículos tanto nacionais como internacionais e para o ensino de ciências. E com o efeito, principalmente no nosso país, que essas orientações curriculares para ciências físicas e naturais, elas constituem uma proposta que promove uma abordagem construtivista. Atividade investigativa. A atividade investigativa ela não pode se reduzir a uma mera observação ou manipulação de dados. Ela deve levar o aluno ao discutir, questionar, explicar e até mesmo relatar seu trabalho aos colegas. A implementação de atividade de investigação na sala de aula, ela deve colocar vários dilemas e dificuldades aos professores. Uma dessas dificuldades são os aspectos relacionados com a mudança de um ensino tradicional para um ensino
de investigação. Outro tipo de dificuldade que eles encontram é na sua organização e o seu tempo para a realização de atividades investigativas. Outra também, muitas das vezes, é a falta de formação desses professores com o uso de atividade de investigação na sala de aula. Muitas das vezes o professor até refere às escolas que não tem recursos suficientes para esses tipos de atividades investigativas. Elas não têm material suficiente para a realização dessas atividades investigativas. Uma das grandes vantagens do ensino por investigação é a interação social, onde os sujeitos interagem entre si, a argumentação entre os indivíduos, na busca de resolução de problemas, seja de forma coletiva ou individual. Os professores, eles são a principal figura de inclusão, são a principal figura central de inclusão de metodologias de ensino por investigação nas turmas que eles lecionam, pois desse modo eles têm que correr risco, enfrentar diversas situações e quebrar a rotina, que estão acostumados, presos ao ensino tradicional, ao tradicionalismo, e assim buscar um ensino mais de forma que eles têm que tomar decisões de forma a ultrapassarem os obstáculos e os desafios que ali eles se deparam no seu trabalho. Bom dia, me chamo Kézia Amorim, estou cursando licenciatura em Ciências Naturais na Unifespa e hoje eu vim falar complementar um pouco o assunto da disciplina de PCC em Física, que são as práticas pedagógicas, com o professor Patrick. E eu vou complementar um pouco o assunto sobre ensino por investigação. O ensino por investigação ele pode ser uma abordagem utilizada de várias estratégias inovadoras e tradicionais, desde que o aluno participe ativamente do processo. E o ensino por investigação, ele não quer que o aluno se torne ou pense como cientista. E qual é a proposta? Bom, a proposta dessa abordagem é ampliar a cultura científica do aluno e criar na sala de aula um ambiente favorável, de forma que o professor consiga mediar os alunos em um processo simplificado desse trabalho científico. Ou seja, essa abordagem ela almeja trabalhar com a alfabetização científica e trabalhar com a natureza da ciência. Existe uma sequência investigativa, que ela é formada por atividades chaves. Entre elas são a problematização inicial, a sistematização e a contextualização. E qual o objetivo, Isso que a gente se pergunta, qual o objetivo do ensino por investigação? Bom, o objetivo dele é proporcionar aos alunos condições para trazerem para a sala de aula concepções prévias sobre algum assunto para eles terem ideias próprias e discutirem em sala de aula com os colegas professores, para eles adquirirem para si condições para entender o conhecimento, que já foi estruturado pelas gerações anteriores. Bom, o que é a problematização inicial? A problematização inicial é a sequência de ensino que começa com um texto contextualizado, que vai introduzir os alunos no tópico desejado. Ou seja, você vai oferecer condições para esses alunos pensarem acerca desse fenômeno
ou do conceito que você vai trabalhar na sala de aula, com esse problema inicial, né? E a problematização inicial, ela pode ser experimental ou não experimental. Bom, experimental é aquele que você vai colocar um experimento em sala de aula e, tipo, bem prático, né? Para não gerar resíduos nem nada. E tem um não experimental também, que é aquele que pode dar exemplos, mas tipo, ensina mais só na teoria. E vamos falar também um pouco sobre a sistematização. Bom, a sistematização, ela é por meio de uma atividade que pode ser leitura, onde retomamos a resolução do problema inicial, ou seja, é uma atividade complementar ao problema. Um exemplo é deixar os alunos discutirem um texto sobre, deixa eu ver, o Mar Morto, né? Que ele aborda situações sobre densidade e o empuxo. E o professor deve retomar a leitura e os conceitos que quer que seus alunos entendam. E essa parte da sistematização é uma parte muito importante, como nas atividades chaves do ensino por investigação. Nesse processo, né? E vou falar um pouco sobre a contextualização. Bom, a contextualização do conhecimento, né? É aproximar o problema um pouco mais próximo do aluno, da vida dele, do cotidiano. E esse é o processo, é um processo um pouco que problemático, né? Podemos aproximar o problema do aluno de uma maneira social ou de uma forma tecnológica. E é uma parte, como eu já havia falado antes, é uma parte um pouco problemática, pois devemos aproximar o assunto para o cotidiano do aluno. Mas tem a realidade do aluno, né? O meio que ele está inserido, como é o ambiente. E, tipo, tudo isso... Como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer? Nenhum aluno é igual ao outro. Todos têm suas diferenças. Nem todos convivem no mesmo meio, no mesmo cotidiano. É como se eu quisesse falar um pouco sobre a praia, um assunto que contextualizava a praia. Mas eu tenho um aluno que nunca nem foi pra praia. Nunca foi pra praia, não sabe como é que é a areia da praia, não sabe como é o mar. Ou aqui onde a gente vive é rio, né? Nunca foi no rio, aí é complicado. E toda a sequência didática, você tem um fichamento, uma avaliação e uma alternativa de avaliação. Isso deve ser condizente com o tipo de abordagem que se escolhe na sala de aula. Um exemplo é cartaz, questionamento, vídeo, painel. O aluno pode usar um questionário também para explicar sobre o que foi que ele entendeu, sobre o assunto, esse processo. Bom, o diferencial é a forma como o professor vai conduzir esse processo. A forma que ele vai orientar os alunos, mediar na sala de aula e deixar que o aluno seja o sujeito ativo na construção do conhecimento dele. E não é nada de inovador.